E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos, seja bem-vindo, né, mais uma vez ao Espaço Docente Aprendiz, aulas 100. E vamos então à quinta e última parte, falando da metodologia da introdução motivacional. Então, vamos ver agora a respeito, falando sobre, né, bate-papos presenciais e virtuais, e tem também perguntas, né, tem as perguntas e questões. Então, vamos lá. O que acontece? Então, quando o professor ele quer dar uma introdução motivacional a um assunto, ele pode utilizar, utilizando os bate-papos presenciais e virtuais, assim. Digamos que quando você está conversando com alguém, ou então você está presenciando um bate-papo entre duas pessoas, ou três, ou quatro, ou cinco pessoas, mesmo você não interagindo junto, você escutando de longe a conversa, podem gerar alguns assuntos de que esteja relacionado com alguma aula em que você já deu ou que vai dar aula. Você está ouvindo o bate-papo entre duas pessoas, pode ser, por exemplo, na parte virtual, por exemplo, quando acontece na TV, né? TV, internet, então até mesmo no bate-papo em rádio. Então isso envolve também a parte de TV e rádio que a gente viu quando foi na parte um, né? Na parte um a respeito, quando a gente fala de TV e rádio. Então, o que acontece? Quando aconteceu um caso que, quando eu estava vendo um bate-papo, né, entre o entrevistador e o entrevistado, ele estava falando estava falando a respeito da aranha, vamos dizer, da aranha. Aí, quando foi falando da aranha, que a pessoa, que o entrevistado lá tá, falando sobre a respeito de assuntos de fobias. Aí, o que acontece? Quando foi falado, o entrevistado respondeu ao entrevistador que diz que tem aracnofobia, que é medo de aranha. Aí o apresentador disse assim: você tem medo dessa aranha? Um inseto, aquele insetinho tão bobo, ó, falando assim, do inseto. Aí, quando eu fui ver, eu prestei atenção, olhei assim, falei assim: olha, mas espera aí, inseto, mas aranha é inseto? Então, o que acontece? É aquela coisa, você não precisa ser professor de ciência, de biologia, para você saber para você ter o conhecimento de que a aranha não é inseto. A aranha, ele é um aracnídeo, né, devido às características. Então, você não precisa ser professor de biologia, mas quando se trata de querer dar uma aula, logicamente, isso aí vai ter que ser, o professor de biologia vai ter que pegar essas informações. Pode acontecer também uma coisa interessante que é muito também, até com o estudante, que o estudante ele olha também uma entrevista dessa, ou escuta o bate-papo entre duas pessoas, e quando a pessoa fala que a aranha é inseto, aí o estudante pode também falar para o professor: professor, eu ouvi falar a respeito, eu estava vendo uma entrevista, aí o aluno conta para o professor, aí o professor escuta, né, o depoimento do aluno, que ele assistiu na TV, aí o professor fala assim: então, beleza, então, peraí, então eu vou pegar esse assunto aí que você falou, boa ideia que você me deu, eu vou pegar o assunto do aluno, essa dica que o aluno deu, e eu vou utilizar quando eu for entrar no assunto de classe insecta, né? Classe de aracnídeo, quando eu for falar a respeito de animais, de invertebrados. Então, eu vou fazer, boa ideia que eu vou aproveitar isso, então, fazer uma introdução motivacional. Aí, se eu fosse começar uma aula a respeito de animais invertebrados, então, eu começaria assim: vou falar sobre animais invertebrados. No modo tradicional, no modo convencional de transmissão de conhecimento, de como você inicia a aula, o professor já começa assim: gente, a classe aracnídeo é, composto, consiste no estudo de animais que são as aranhas, né, que são os escorpiões. Aí Aí começa a dizer as características lá, né, que os aracnídeos, né, eles não têm par de antenas, né, eles têm 4 pares de patas, né, aí vai lá. Aí tem a parte da cabeça e o cefalotórax, né, que o tórax junto com o abdômen. Então o que acontece? Aliás, a cabeça com tórax, né, cefalotórax, né? Então o que acontece? O professor começa assim: não, faz o modo inverso, seguindo a introdução motivacional, começando com a prática, dizendo que viu na TV, né, o bate-papo entre duas pessoas, e falou que a aranha é inseto, mas a aranha é aracnídeo. Aí, quando eu olhei assim, aranha é inseto.
Aí o professor explica que inseto, né, consiste naqueles animais invertebrados que tem 3 pares de patas, né, e tem 3 segmentos muito bem divididos, né, que é a cabeça, tórax e abdômen, né. Então, e assim vai. Então é assim que começa, fazendo uma introdução motivacional através de um bate-papo, né. Então, quando você vê, certo, quando você escuta a conversa, quando você vai conversando com a pessoa e surge um assunto a respeito que pode ser levado isso para a sala de aula, então fala a respeito disso. Aí fala a respeito, né? Você conversa às vezes com uma pessoa que já terminou a fase estudantil, e aí você conversa com a pessoa e a pessoa pode falar de algum assunto. Ah, eu tive muita dificuldade de matemática, eu tive muita dificuldade de alguns assuntos. Aí a pessoa pode chegar para você e dizer assim: ah, eu tenho, você vê que a matemática é importante, que a matemática que você pode utilizar muito quando você entra no supermercado, vai lá, aí você tem que fazer todo aquele processo de contas para saber se esse produto A é mais barato ou mais caro que o produto B. E aí você tem que, para poder saber disso, para poder saber o preço, para você saber o que, que você está comprando, o que compensa mais comprar. Aí, quando você conversa com a pessoa, fala, ah, é porque eu calculo ali, eu coloco ali o preço por quilo e vejo qual é o que, que compensa mais. Então, você vê, é um assunto muito interessante que você vê assim, ah, boa ideia, eu vou pegar isso que a gente conversou, vou levar para a sala de aula. Uma outra coisa que aconteceu foi assim, que quando eu estava fazendo prova de vestibular, e no final, quando faltavam 3 alunos para entregar, eu estava um desses 3 alunos, né, no final, para entregar a prova. Aí, no final, um candidato falou assim, ele, ele entregou a prova, depois ele falou assim, já exausto, né? Ele falou, ah, ele falou, o que que a educação física tem a ver com biologia? Olha só o que que ele perguntou. O que que a educação física tem a ver com biologia? Aí o fiscal respondeu para ele, cara, mas é o seguinte, claro que você tem que saber, se você vai ser profissional de educação física, como é que você vai saber? Ele falou a respeito de enzimas, né? Como é que você vai saber como atuam as enzimas, né? Então, e depois teve esse papo assim rápido, aí depois ele falou a respeito assim das enzimas, como é que você vai ter que você vai ter que estudar a anatomia do corpo humano, você vai ter que estudar os músculos, você vai ter que estudar os ossos, e são esses estudos mais predominantes. Lógico que a educação física tem a ver com biologia, você vai ver partes anatômicas que você tem que saber. Então, como é que você pode dizer que biologia não tem nada a ver com educação física? Quer dizer, é um absurdo que esse candidato falou, né? Então, enfim, então são coisas que a gente vê, que a gente presencia quando você está escutando uma conversa, você está em qualquer lugar que você esteja, numa viagem, você pode você pode captar a conversa das pessoas e olhar, aquela pessoa está conversando sobre um assunto X, Y, Z, e vou levar isso para a sala de aula. Então, isso aí é uma coisa tão simples de você fazer, de você aproveitar a chance de você aplicar o método da introdução motivacional na visão do espaço docente-aprendiz, que é fazer o inverso, né? Começar primeiro a falar de uma situação prática para depois você ir para a teoria. Aí depois você vai desenvolver a teoria normalmente, tá? Agora, na parte de perguntas de motivação que você tem aqui, ó, que fala aqui a respeito, ó. Aí tem aqui, aliás, perguntas, né? E perguntas e questões. O que que acontece? Quando você quer iniciar a aula falando você pode iniciar uma aula, novamente que eu falo, em vez de você começar com a teoria, todo aquele método convencional, começa fazendo uma pergunta, ou então começa com questões. Quando na parte 4, né, eu apresentei um vídeo, né, a respeito de animais pré-históricos, né, animais pré-históricos que eram gigantescos, né, naquela época pré-histórica, e depois foi falado que a quantidade é devido à quantidade de oxigênio ser maior e faz aqueles animais serem de grande tamanho. Por exemplo, eu peguei aqui uma questão aqui, ó. Aí eu peguei essa questão aqui. Aí o professor ele pode iniciar fotossíntese. Ah, eu quero iniciar um assunto de fotossíntese. Aí ele pega essa questão aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa questão aqui é uma questão do Enem. Aqui, ó. Tá vendo? Uma questão do Enem. Tá aqui. O Enem de 2008. Aí que fala a respeito assim. Ele fala: pesquisas recentes estimam o seguinte perfil da concentração de oxigênio atmosférico ao longo da história evolutiva da Terra. Aí, vamos lá, o professor de biologia, ele entra na sala, ele vai falar a respeito de fotossíntese, então ele vai começar, ele vai introduzir a aula de fotossíntese com uma questão.
Ele começa primeiramente com uma questão, aí vai. Aí ele lê, ele faz uma cópia, né, dessa questão, distribui para a turma, né, aí cada aluno de posse, né, de posse aqui da questão, para poder acompanhar o debate, aí fala, no período carbonífero, entre aproximadamente 350 e 300 milhões de anos, houve uma ampla ocorrência de animais gigantes, como, por exemplo, insetos voadores de 45 centímetros, né, e anfíbios de até 2 metros de comprimento. No entanto, grande parte da vida na Terra foi extinta há cerca de 250 milhões de anos, durante o período Permiano. Sabendo-se que o oxigênio é um gás extremamente importante para os processos de obtenção de energia, né? Que você obter energia através da respiração aeróbia, em sistemas biológicos, conclui-se que, aí tem aqui as opções, né? Aí, então, a opção aqui, entre a A e a E, a resposta certa é a opção C, quando ele fala assim, o surgimento de animais gigantes pode ser explicado pelo aumento de concentração de oxigênio atmosférico, o que possibilitou uma maior absorção de oxigênio por esses animais. É por isso que naquela... Torna a falar, né, como se você estivesse fazendo até uma complementação com o vídeo. Pode-se dar o vídeo, pode-se fazer aquelas perguntas, né? Aquelas perguntas lá sobre os grandes fenômenos da natureza e fazer e complementar com essa questão, né? Complementar ou substituir, no caso da falta dos recursos audiovisuais. Por exemplo, quando você quer na língua portuguesa, você, por exemplo, na aula de língua portuguesa, aí você quer começar um assunto falando sobre as conjunções. As conjunções que depois vão ser abordados assuntos sobre orações subordinadas, né, orações coordenadas. Então, aí o professor, em vez de iniciar a aula com falando a respeito do que é conjunção, do que é oração, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma introdução motivacional, pegando assim uma questão aqui, pode pegar uma propaganda, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Então, vou pegar como um exemplo o assunto de conjunções e orações subordinadas, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver se eu encontro aqui. Tá aqui, ó. Por exemplo, então aqui, você vê, aqui, né? Por exemplo, tem aqui um caderno aqui, né? Vamos dizer que ele vai começar falando, apresentando essa campanha aqui publicitária aqui, né? Que fala aqui, ó, tá aqui, ó. Bem essa campanha publicitária aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Tem aqui, né? Aí tem aqui o desenho da arara azul. Aí ele fala assim, a frase, olha como é que é a frase, né? Ele fica assim, tipo, um sentido incompleto. Ele começa assim, ó, com a frase: por que todos os seres vivos têm direito à vida? Ele bota assim: porque todos os seres vivos têm direito à vida. E bota o porquê junto. Aí tem que associar com os estudos dos porquês. Aí fala assim, aí o professor de português ele fala assim, pessoal, vocês lembram daquelas regras dos porquês, quando você tem que usar porquê separado, porquê junto, porquê que tem um acento circunflexo, aí tem aquelas regras dos porquês, né, que isso aí é fundamental. Eu acho que é um assunto obrigatório que toda aula de língua portuguesa deve ter. Aí fala aqui a respeito, ó, ele bota aqui o porquê junto, tá dando ideia de que o porquê ele é uma resposta de alguma pergunta. Ou então pode ser uma oração que completa tipo uma oração principal. Aí o professor ele vai dar um jeito ali, ele explica. Mas antes de ele falar tudo isso, é que eu falo, não coloca ainda o nome do assunto, né? Então, quando o professor ele entra em sala de aula, ele não fala o nome do assunto ainda. Ele apresenta esse exemplo aqui, aí fala. Aí depois ele faz é feito um pequeno debate assim que é feito aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui abaixo aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí ele fala assim: de forma inteligente, o anunciante omite a oração principal. Aí, quando vai falar a oração principal, aí quando o professor está lendo isso, aí ele vai falar para a turma, ó, foi falado a respeito de oração principal. O que é oração principal? O que vem a ser isso? Oração principal. Aí quer dizer, ele está fazendo uma pergunta em cima, ó. Aí faz aquela parte de perguntas, né? Tá lá. Obrigando o leitor a imaginá-la. Assim, o que você imagina quando ele bota assim, porque todos os seres vivos têm direito à vida? O que pode se imaginar? É uma resposta, então pode se imaginar através de uma pergunta e
No contexto, poderia ser algo como defendemos a fauna brasileira. Aí deu um exemplo, aí deu uma sugestão aqui, ó. Aí ficaria assim, ó, defendemos a fauna brasileira porque todos os seres vivos têm direito à vida. Pronto. Olha só que interessante quando eu boto, porque todos os seres vivos têm direito à vida. Então, isso é uma campanha publicitária, isso é um chamativo. Ele é um chamativo porque ele leva para questionamentos, ele leva para você fazer, para argumentar, para você refletir, para fazer reflexões aí que entra as noções de filosofia, por que a gente tem que estudar filosofia na escola? Filosofia é isso. Você estuda filosofia para você ter o hábito de você questionar, de você argumentar, de você, quando você vai perguntar, você mesmo produzir a resposta da sua pergunta. Por isso que é interessante você estudar filosofia por causa disso, tá? Você vê, aí existe aquele processo da interdisciplinaridade da língua portuguesa com a filosofia, né? Então, tá lá. Então, quando ele fala isso, tá? Essa campanha publicitária, ele é muito interessante, né? Quando ele fala a respeito disso. Então, o professor, ele pode começar colocando aqui, né, uma campanha publicitária, é uma forma de fazer por questões, uma pergunta de motivação, tá? Quando o professor ele vai dizer assim, quando ele fala assim a respeito de sinais de pontuação, o professor ele pode iniciar a aula assim, como é que eu vou iniciar a aula de sinais de pontuação? Aí tá aqui, ó, quando ele tá de posse, né, dessa informação aqui, ó, tá aqui, ó, de sinais de pontuação, então o que acontece? Ele pode pegar uma frase assim, uma frase e falar, né, ler junto, ler com a turma, com os alunos e ver a frase sem fazer pontuação. Aí quando não tem pontuação, aí acontece de haver não comunicação. Aí quando mas antes do professor começar com sinais de pontuação, ele pode utilizar fazer um breve histórico da história, falando como surgiram os principais sinais de pontuação, né? Aí fala assim, surgiram no início do Império Bizantino, 330 a 1453. Aí, mas sua função era diferente das atuais. O que hoje é o ponto final servia para separar uma palavra da outra. Então, naquela época, uma palavra, quando a palavra era separada da outra, colocava um ponto entre eles para separar uma palavra da outra, né? Os espaços brancos entre palavras só apareceram no século VII na Europa. Foi quando o ponto passou a finalizar a frase, né? Aí tá lá, o ponto de interrogação é uma invenção italiana do século XIV. O de exclamação surgiu no século XIV, né? Os gráficos italianos também inventaram a vírgula e o ponto e vírgula no século XV. Este último, né, no ponto e vírgula que ele está falando, era usado pelos antigos gregos muito antes disso, como sinal de interrogação. Os dois pontos surgiram no século XVI. O mais tardio foi a aspa, que surgiu no século XVII. Pronto. Então, você vê que interessante como você pode dar uma aula de sinais de pontuação fazendo um histórico a respeito disso, né? Para ter uma introdução. Mas é que aí pode acontecer. O que o aluno. Aí pode, às vezes, um aluno perguntar, vai questionar, mas por que eu tenho que saber isso? O que isso vai acrescentar na minha vida? Aí, qual é a resposta que o professor pode dar? Se fosse eu, daria assim: olha, isso aí é para você aumentar o seu poder de conhecimento, ampliar a sua aprendizagem, porque quando você aprende isso, você está desenvolvendo as suas atividades neuronais, as suas atividades cerebrais para facilitar a aprendizagem de outras disciplinas. Né? Então, quando você sabe essas coisas, quanto mais você conhece, mesmo que você aparentemente vá achar que é uma cultura inútil, mas você vai ver que quanto mais você aprende, isso aí vai ampliar, vai desenvolvendo mais seu raciocínio e você consegue ter facilidade de aprender assuntos de outras disciplinas. É isso que é o fundamental, né? É esse que é o papel que a escola tem que ter, né? Por isso que existe a importância de fazer inovação de metodologia de ensino por causa disso, tá? Nunca você lê o professor transmitindo um assunto, o aluno fazer o aluno se conscientizar de que do que ele está aprendendo não é uma coisa inútil, não é uma cultura inútil, mesmo que ele não for utilizar isso no mercado de trabalho, tá? Isso é que tem que conscientizar o aluno. Isso tem que começar desde cedo, né, com a criança e o adolescente, que o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento, está em fase de vulnerabilidade, é por isso que pode receber tanto aspectos positivos quanto negativos. Então, quando começa a conscientizar o aluno, né, na fase pré-escolar, aí quando ele estiver numa fase adolescente adulto, né, ele nunca vai questionar por que eu tenho que aprender isso, esse assunto é muito chato, né, que é o que falo. É por isso. Tá? Agora vamos ver, falar um pouquinho da outra disciplina, vamos ver falando sobre, sei lá, pode ser, né?
Pode ser a respeito aqui, por exemplo, de matemática, ó. Você tem aqui, ó, tá lá, ó. Você tem aqui matemática, ó. Tem os desafios, né? Aí quando, por exemplo, o professor ele está iniciando uma aula de um assunto e ele, em vez de ele começar com um assunto teórico, botando conceitos e definições, primeiramente ele pode iniciar a aula com uma questão, pegando um desafio, né? Tá aqui, ó. Pode pegar aqui um desafio, ó. Por exemplo, ó, esse desafio aqui, né? Nesta figura, os dois quadrados maiores são iguais. O perímetro total é 16 centímetros, né? Aí depois o quê? E a área total é 5,5 centímetros quadrados. Quantos medem os lados dos três quadrados? Caminhando, aí tem outra questão. Caminhando X quilômetros por dia, um andarilho percorreu 504 quilômetros em N dias. Na volta, caminhou 8 quilômetros a menos por dia e levou 4 dias a mais para completar o percurso, né? Tá lá. Então um assunto, né, pode começar com uma questão antes de ir para a teoria e aí o professor está ali resolvendo, aí faz a pergunta: isso dá certo? Dá certo. Por experiência própria, dá certo. Apresentar diretamente uma questão para você saber, ó, gente, então essa questão que eu fiz é porque nós vamos iniciar um assunto sobre equação do primeiro grau, equação do segundo grau, por exemplo, uma questão que eu li aqui tem a ver com equação do primeiro grau, né? Tem equação do primeiro grau. Então, o que acontece? Isso aí é como fala, são dicas que eu dou, são sugestões, né, que o professor ele pode fazer utilizando o bate-papos, né, presenciais ou virtuais, né? Ele presencia um papo, ele olha ali, esse assunto é que aquele pessoal conversou, eu vou utilizar para poder, que eu vou associar com o assunto que eu vou dar para a turma em sala de aula, né? E utilizar questões. Eu quero começar com uma aula de sistema. Aí tá lá, uma aula de sistema. Tá, em vez de eu começar com a teoria, falando o que é sistema e tudo, eu começo com uma questão direto. Posso fazer com uma questão aqui, falar, no sistema x mais y é igual a 7, y mais z igual a 9, x mais z igual a 4. O valor de x é... Tá aqui. Essa questão de sistema aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá lá. Ele pode estar naquele assunto de matrizes, né? Na parte de matrizes e determinantes. Ó, gente, você tem que ver que existe uma outra maneira de você chegar a um resultado quando você vai resolver sistema. Você pode fazer utilizando um assunto chamado de matrizes determinantes. Aí vai. Ele pode fazer. Isso aí, claro, é um assunto que é para o ensino médio, né? Porque quando se estuda sistema, o sistema, né, no ensino fundamental, o aluno ele vai aprender sistema naquela maneira de resolver. X, aí depois ele vai pegar, vai substituir x mais y igual a 7, aí x igual a 7 menos y, aí faz a substituição para poder resolver outra incógnita, aí vai. Tá, o professor ele pode fazer isso ainda no ensino médio, aí fala assim, ó, gente, lá no ensino fundamental, vocês aprenderam a fazer sistema fazendo por processo de substituição. Vamos fazer novamente. Agora vocês vão saber que existe um outro assunto que é chamado de matrizes determinantes, que você pode resolver calcular as incógnitas de uma maneira mais rápida, através da matriz determinante. Olha só como é que é interessante isso, né? Então tá lá. Então, pessoal, então essa, né, foi a dica, né, a respeito a quinta e última parte, falando da introdução motivacional, das várias maneiras que você pode começar, fazendo do sentido da prática para a teoria, não dizendo o nome do assunto. Como eu sempre coloco isso em ênfase, né, em todas as partes em que eu falo, tá? Então, pessoal, valeu, um abraço e até lá.